18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:01, começando mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia para você a partir de agora até as 7 da noite. Karime Leão, buenas noites. É isso aí, boa noite, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas News. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, terça-feira, a crise de oxigênio no Amazonas foi um dos assuntos durante a entrevista do Jornal Nacional. Fiscalizações durante as eleições de 2022. Como o cidadão vai poder denunciar? E volta a valer o concurso da Polícia Civil. O Tribunal de Contas do Amazonas revogou medida cautelar que suspendia o concurso. Agora 6:02. E você no melhor mix do Brasil. E nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas hoje. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. E você vai conferir até às 7 da noite os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Tribunal, olha só, a entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional relembrou aí as mortes por asfixia de pacientes de Covid-19 devido à falta de oxigênio no Amazonas, hein, Karime? Pois é, Carlão, e para o articulista político Brian Dolzani, é impossível essa pauta, esse assunto não repercutir na campanha política aqui do estado do Amazonas. A repórter Odiné Araújo explica os detalhes sobre esse assunto, vamos acompanhar. O colapso na saúde do Amazonas em janeiro de 2021, quando o estado foi manchete no mundo inteiro por causa das mortes por asfixia, resultado do desabastecimento de oxigênio nos hospitais públicos, esteve na pauta da entrevista de ontem do Jornal Nacional com os candidatos à presidência da República. Em entrevista, os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos, da Rede Globo, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, foi questionado sobre o assunto. Candidata, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber o amparo econômico, para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estamos chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. O senhor mencionou 48 horas, o fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio às pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Não é verdade. A verdade é que a falta de oxigênio medicinal no Amazonas durante a segunda onda da Covid-19 foi um dos piores momentos da pandemia. Vários pacientes de Covid-19 morreram asfixiados porque acabou o oxigênio em todas as unidades de saúde da rede estadual, tanto na capital quanto no interior. Na corrida por salvar pacientes internados, familiares tentavam comprar cilindros de oxigênio por conta própria. O cenário afetou também os hospitais e clínicas particulares e o atendimento a pacientes que se tratavam em casa. Sem oxigênio hospitalar no Amazonas, pacientes internados foram removidos para outros estados. Para o analista político Brian Dolzani, a falta de oxigênio no Amazonas, abordada pelo presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, deve causar algum efeito na política local. Sem dúvida alguma, o assunto pandemia e falta de oxigênio tem um peso político eleitoral no Amazonas que não tem em outro lugar desse país. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse textualmente: fizemos a nossa parte em Manaus. Se o governo federal fez a sua parte em Manaus e aconteceu o que aconteceu aqui em Manaus, ele está dizendo que a culpa é de quem? Me parece que ele está colocando a culpa no atual governo do estado. O analista político lembra que a crise do oxigênio, que chegou às manchetes internacionais na quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, já era do conhecimento dos governos federal e
estadual, além da empresa responsável pelo fornecimento ao estado dias antes. Uma coisa que nós sabemos hoje é que o governo federal sabia pelo menos um mês antes do déficit de oxigênio que estava ocorrendo no Amazonas. E o governo estadual já havia recebido e-mails da empresa responsável pelo abastecimento há pelo menos 6 meses antes. Quem são os culpados? Também não é verdade que em 48 horas o assunto oxigênio estava dirimido no estado do Amazonas. Nós vivemos um caos durante vários e vários dias afins. Uma coisa eu posso dizer, todos estão mentindo. É necessário dizer isso. Em janeiro de 2021, o presidente Bolsonaro, ao comentar que Manaus estava um caos e a população estava morrendo asfixiada por falta de oxigênio, disse que o problema deveria ter sido previsto e resolvido pelo governo do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal Regional Eleitoral vai estar nas ruas contra irregularidades de candidatos durante as festividades na Semana da Pátria. Dia 7 de setembro, com comemoração da independência do Brasil, e logo depois, no dia 5, a elevação do Amazonas à categoria de província, Karime. Exato, Carlão. E a fiscalização vai penalizar os partidos políticos e candidatos que tentarem se aproveitar aí da multidão que deve comparecer aos desfiles cívicos. E a repórter Odinei Araújo volta para explicar mais detalhes sobre o assunto. Os desfiles da Semana da Pátria e do Amazonas, nos dias 5 de setembro, feriado da elevação do Amazonas à categoria de província, e 7 de setembro, feriado da independência do Brasil, entraram na mira do Tribunal Regional Eleitoral após reunião nesta segunda-feira. Instituições e órgãos envolvidos no pleito desse ano decidiram agir com rigor na fiscalização durante os eventos cívicos. A Comissão de Fiscalização, que dará apoio às juízas e ao juiz da propaganda eleitoral, estará nas ruas já a partir do dia 12 de setembro, quando inicia o feriadão da Semana da Pátria aqui no Amazonas. O objetivo é fiscalizar possíveis irregularidades praticadas por candidatos, partidos políticos, coligações e federações nas eleições gerais 2022, de acordo com o supervisor-geral da propaganda eleitoral, Rui Melo de Oliveira. A Justiça Eleitoral participou de uma reunião lá no CICC, com a presença de todos os órgãos de segurança, para estruturar um planejamento de atuação conjunta, né? E caberia ao nosso Tribunal Eleitoral, através da Comissão de Propaganda, verificar a parte de veiculação de propaganda dos partidos, dos candidatos, né? E por se tratar, no caso, o sambódromo, eu me refiro ao sambódromo, né? Um espaço público de uso comum, não será tolerada a veiculação de propaganda eleitoral nesse espaço, né? O supervisor da propaganda eleitoral pede que as pessoas evitem levar ou distribuir material de candidatos durante essas manifestações. Nós orientamos, né, e devemos fechar na segunda-feira o planejamento quanto a isso. E o indicativo é de que os eleitores, de que os cidadãos que compareçam, né, a esse espaço, eles evitem portar qualquer tipo de propaganda dos candidatos, como bandeiras de partidos políticos, adesivos, né, santinhos, que a Comissão de Propaganda estará com uma equipe, né, lá monitorando isso juntamente com essas forças de segurança. Apenas as bandeiras do Brasil e do Amazonas, além de outros símbolos nacionais, serão permitidos. Para o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, a fiscalização do TRE para coibir abusos políticos e propaganda eleitoral ilegal nos desfiles cívicos é fundamental, uma vez que autoridades públicas podem querer utilizar esses eventos para beneficiar candidatos e distribuir brindes, o que é ilegal. De acordo com o presidente do comitê, o advogado Carlos Santiago, o TRE também deveria organizar ações da comissão para fiscalizar eventos no interior do estado, onde há muitos abusos. O TRE poderia fazer muito mais, utilizar essa força-tarefa que ele está coordenando para os municípios do Amazonas
e para o dia a dia da propaganda das eleições. Ainda há muitos abusos para que tenhamos eleições limpas, transparentes e que os eleitos sejam políticos que cumpriram a regra eleitoral. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção, e seguimos falando aí sobre as fiscalizações nessa eleição. Inclusive já está disponível para download o aplicativo Pardal, que é importante, é um importante canal aí para fazer chegar ao Ministério Público denúncias como indícios de irregularidade durante as eleições desse ano. O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais da Apple Store e Google Play. E em formulários também da web, nos portais da Justiça Eleitoral, Karine. Boa ferramenta, né, Exatamente, Carlão. Aqui no Amazonas, 625 candidatos estão sendo fiscalizados pelo Ministério Público. Cabe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar todo o processo das eleições, desde o registro das candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e diplomação. Isso tudo para assegurar que todo esse processo seja feito com transparência e garantir a segurança na eleição. E a repórter Nathalie Moraes explica mais pra gente sobre o assunto. Foi dada a largada para a propaganda eleitoral dos candidatos que vão disputar as eleições deste ano em todo o Brasil na última terça-feira. Aqui no Amazonas, dos 625 candidatos registrados, 8 disputam o cargo de governador. No Legislativo, 7 disputam uma vaga no Senado. 162 concorrem a 8 vagas de deputado federal, enquanto 423 se enfrentam por 24 vagas de deputado estadual. Nestas eleições, o Ministério Público do Amazonas atua para garantir que todo o processo seja feito com transparência e lisura. Cabe ao Ministério Público Eleitoral do Amazonas fiscalizar todo o processo das eleições, desde o registro das candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e diplomação, para assegurar que todo esse processo seja feito com transparência e garantir a segurança do pleito. O cometimento de irregularidades na propaganda eleitoral, além de causar desinformação, como é o caso das fake news, afeta diretamente as eleições, tumultuando o processo e causando transtornos e sobrecarga ao Ministério Público Eleitoral e também à própria Justiça Eleitoral, que tem a função de investigar e punir os responsáveis, como explica o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais, o Procurador de Justiça do Amazonas, Mauro Roberto Veras. Nesse processo sempre tem notícias que envolvam ações ilegais, ações irregulares, que exigem a intervenção da Justiça Eleitoral e, no caso, também do Ministério Público. Então, estamos num momento em que todos os olhos estão vigilantes com relação à conduta dos candidatos e também com relação à conduta dos próprios eleitores, né? Porque nós sabemos que existem também simpatizantes de candidatos que acabam se entusiasmando e contaminando o processo através de propagandas também ilegais. Vale ressaltar que até o dia 29 de outubro, os candidatos podem pedir voto de eleitores por meio de caminhadas, carreatas, passeatas, campanhas, folhetos de divulgação na internet. Entre as proibições durante esse período estão a propaganda em bens públicos, em bens que dependam de permissão do poder público, como portes, viadutos, passarelas, propagandas pagas na internet, exceto o impulsionamento de conteúdo em rádio, televisão e showmício,
outdoors via telemarketing em qualquer horário, assim como a desinformação em mensagens instantâneas que propaguem qualquer tipo de preconceito. Em bens particulares, a veiculação de propaganda deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado também qualquer tipo de pagamento em troca do espaço para essa finalidade. Segundo o promotor Mauro Veras, todas as denúncias podem ser feitas diretamente pelo aplicativo Pardal. O Ministério Público está preparado para receber essas denúncias, tanto pelo Pardal, que é um aplicativo disponibilizado pelo próprio TSE, que pode ser baixado no sistema operacional do celular, né? E também através da nossa ouvidoria do Ministério Público, que pode ser acessado através do nosso site www.mbam.mp.br, onde o cidadão pode entrar no sistema da nossa ouvidoria e ali tem todos os canais. O primeiro turno das eleições gerais acontece no dia 2 de outubro. Se necessário, o segundo turno está marcado para o dia 30 do mesmo mês. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E seguimos falando sobre o assunto, sobre eleições 2022. Vamos conversar com a advogada Denise Coelho, que é especialista em direito eleitoral. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Obrigada por nos atender. Então, seguindo essa questão das irregularidades, né? Que você poderia apontar para a gente quais são as irregularidades mais comuns cometidas pelos candidatos? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, 18 horas. E vamos lá comentar um pouquinho na prática, né, como é que funciona essa situação. Apesar da campanha de rua que a gente já iniciou no dia 16, a gente tem a campanha massificada nas redes sociais. E o que a gente tem observado muito, Karime, é candidato fazendo propaganda sem constar o seu CNPJ. Você tem uma publicação e não tem o CNPJ, que é justamente aquele número onde você vai verificar se aquele candidato solicitou o registro. A gente não está nem falando ainda de candidato com deferimento de registro de candidatura, apenas o candidato que solicitou e tem o CNPJ. Se você está vendo isso nas suas redes sociais e não consta o CNPJ, você já pode fazer o print e, assim como o promotor acabou de comentar, você envia direto no aplicativo Pardal, onde o Ministério Público vai receber aquela denúncia e vai averiguar se realmente há indícios de ilicitude naquela propaganda. Outra situação que a gente vem comentando bastante em relação aos impulsionamentos nas redes sociais, que já é permitido desde a eleição passada. Contudo, para que aquele candidato possa fazer esse impulsionamento, ele tem que fazer aquela verificação para que o conteúdo, quando você receber impulsionado, tenha descrito: esse conteúdo pertence à eleição de 2022, qualquer tipo de situação, consulte o Tribunal Superior Eleitoral e o nome da pessoa que está fazendo a propaganda daquele impulsionamento, que aí, no caso, eu retorno, tem que ser o CNPJ do candidato. Ok, doutora, além do aplicativo, como nós podemos denunciar irregularidades na campanha? Bom, Carlão, além do aplicativo, a gente pode enviar diretamente, assim como o promotor acabou de comentar, para a ouvidoria do Ministério Público Eleitoral. Porque como é que funciona no sistema? A gente, enquanto cidadão, faz a denúncia anônima, o Ministério Público recebe aquela denúncia anônima e ele verifica se realmente aquela denúncia há indícios da ilicitude. A gente não tem como encaminhar direto para o Tribunal Regional Eleitoral. Primeiro, o Ministério Público recebe a denúncia, averigua se realmente há aquela materialidade da ilicitude e então, tendo a materialidade da ilicitude, gera um processo onde vai ter todo um julgamento e aí sim é encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral. Certo. Qual é a forma mais fácil? É essa? A pessoa tem que ligar? Como é que a pessoa faz? Vamos ver se a forma mais fácil da gente explicar para o cidadão, para quem está nos escutando, poder participar efetivamente dessa eleição nesses casos.
Tem algum telefone? Karime, eu acho esse ponto que você tocou muito importante, porque todos nós temos que ser agentes fiscalizadores durante a eleição. Então, a maneira mais prática hoje em dia, todo mundo possui um celular que tem câmera, né? E aí tem aquela situação do print que eu acabei de comentar durante as redes sociais. Você fotografar, você filmar. Tem situações em relação a carros de som. O carro de som, ele não pode estar circulando deliberadamente. Ele tem que estar em uma atividade específica, em uma caminhada, ou um show, ou um comício. Não pode simplesmente a gente ter um carro de som rodando, igual como tem, não sei se vocês lembram, os ouvintes vão lembrar, daquele carro de som que vendia sorvete por R$1 e ficava rodando os bairros da cidade. Não pode ser daquela maneira, gente. O candidato, ele tem que estar numa atividade específica com o carro de som ligado, aí sim, fazendo a sua propaganda do jingle, lembrando que só é permitido de 8 da manhã até as 22 horas, então se você estiver perto da sua casa algum candidato fazendo propaganda eleitoral a partir das 22 horas, né, até as 8 horas do dia seguinte, você já pode denunciar. E aí como é que a gente faz a denúncia? Faz um filme, grava, porque para o Ministério Público averiguar que há essa ilicitude, tem que ter um pouco de materialidade, tem que ter provas. Então por isso que eu sempre comento, o celular é a maneira mais fácil da gente poder comprovar que está tendo aquela irregularidade por parte de algum candidato. Certo, e manda para onde? Tem algum telefone, algum arroba para facilitar, para a gente já guardar aqui? Então, além do Pardal, o Ministério Público ele tem um e-mail aqui, que é o CAO, né? C de casa, A de amor, O de ovo, tracinho eleitoral, @mpam.mp.br. Por que é o e-mail? Porque lembra que eu comentei que precisa ter a materialidade, as provas, as fotos, os vídeos? Então a gente envia através do e-mail, se você não conseguir enviar através do Pardal, mas o Pardal é super indutivo, é como se fosse um aplicativo normal, você sobe a foto que você tirou ou o print e envia. O ouvinte também não precisa ficar com receio de enviar essa denúncia, porque é uma denúncia anônima, isso é muito importante a gente colocar, porque às vezes a pessoa tem receio, ou é um conhecido, ou é alguém que é próximo ali, né, da sua família ou do seu bairro, fica com receio de fazer a denúncia. Mas a denúncia é anônima, você não precisa ter essa preocupação em relação ao enviar a denúncia pelo Pardal. E pelo site, pelo e-mail também, que eu acabei de comentar. Certo, e vai até quando a gente pode fazer essa denúncia? De repente, compra de voto, boca de urna no dia da eleição, a gente consegue fazer? Sim, a gente pode fazer toda essa verificação. E é bom lembrar também ao ouvinte que não é porque vai ser o último dia, o primeiro turno, que essas irregularidades vão ser deixadas para trás. Inclusive, a gente lembra daqueles santinhos que são distribuídos ali ou até mesmo jogados, né, de qualquer modo, durante os colégios eleitorais. Você pode fotografar, inclusive já houve caso de cassação e de pagamento de multa de candidatos que teve essa distribuição de santinho de forma irregular nos colégios eleitorais, nas sessões. Então você pode fotografar, você pode inclusive filmar se tiver alguma situação nesse sentido. E aí, Karime, em relação à compra de voto, né, que também já foi caso, inclusive aqui no nosso estado, de cassação de um ex-chefe do executivo estadual. É bom a gente lembrar que os procedimentos que ocorrem durante o pleito eleitoral, eles podem sim serem formalizados através dessas denúncias, desses dois aplicativos, desses dois meios, na verdade, que eu acabei de comentar. E aí, averiguando essa situação da ilicitude, o Ministério Público vai abrir um procedimento processual durante o TRE. Então, você que está ouvindo a gente desde agora, não se preocupe, durante a eleição também continua a fiscalização e mais próximo do pleito, o Ministério Público e o próprio TRE vão disponibilizar números onde você vai poder fazer a denúncia direto pelo telefone, que foi que você estava me comentando. Ainda não foi disponibilizado, mas assim que for disponível, é importante essa divulgação para que todo mundo possa ter no seu celular o telefone para enviar a denúncia ou até mesmo fazer a denúncia de imediato para que eles possam estar em loco. Ok, doutor, eu realmente tinha essa dúvida aí, se quem denuncia participa do processo, mas então a pessoa fica totalmente ausente, fica fora, fica anônima mesmo. Agora, para a gente acompanhar essas denúncias, para você ver, você quer saber se realmente vai dar em alguma coisa, porque você está preocupado com aquelas irregularidades que determinado, né, candidato está cometendo. Como é que a gente pode participar desse, sem se envolver e continuar acompanhando o processo e fazendo denúncias, né?
Perfeito, Carlão. Só para adentrar aqui um pouquinho, por que a pessoa pode fazer a denúncia anônima, mas quem vai estar no polo do processo vai ser o Ministério Público? Porque as denúncias, os crimes em relação à eleição, eles são voltados para a cidadania, para a democracia. Então é por isso que o Ministério Público, representante dos cidadãos, que fica no polo ativo, dessas ações criminais relacionadas aos ilícitos eleitorais. E aí, como é que você vai acompanhar? No próprio aplicativo do Pardal, ele vai te dar a resposta. Se aquele procedimento, aquela denúncia que você enviou, virou um procedimento, um processo criminal junto ao TRE ou não. E aí ali você já vai saber se realmente houve essa atualização, se o que você denunciou tinha algum ilícito criminal eleitoral. E é importante da gente também fazer esse acompanhamento, né, doutora? Com certeza. Com certeza, essa parte de ser agente fiscalizador é muito importante para toda a sociedade. E acompanhar o candidato também, né? Se ele cometer ele pode cometer mais. Então você tem que ficar atento ali o tempo todo. Legal, obrigado, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigada, Karime, Carlão e a todos os ouvintes. Uma boa semana. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com a advogada Denise Coelho. Ela é especialista em direito eleitoral. 6h26 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, a Polícia Federal fez hoje operação para investigar empresários que planejam atos antidemocráticos caso Bolsonaro não seja reeleito. Cadu, a gente até conversou sobre isso ontem aqui no 18 Horas. Conta pra gente a atualização sobre essa operação. Boa noite. Agora sim. Agora sim. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Karime, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão hoje em 5 estados, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news que investiga a atuação de milícias digitais. Os alvos foram 8 empresários de grande porte que, segundo as investigações, participavam ativamente de um grupo de WhatsApp onde estariam sendo planejadas uma série de atos violentos se o presidente Bolsonaro não for reeleito. A gente falou sobre esse assunto, como você disse aqui nos 18 Horas, né, Karime? Esses empresários estavam planejando invadir os prédios do STF, do TSE, entre outras manifestações de ordem golpista, após o resultado das urnas, né? Seriam atos semelhantes ao que aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos, quando militares de extrema-direita invadiram o Congresso americano. E eles estão respondendo criminalmente hoje, né? Os mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E além das buscas, Karime, Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e telemático e o bloqueio das redes sociais de todos os envolvidos. E um detalhe muito importante, Karime, em um dos celulares apreendidos pela PF, foram encontradas mensagens entre os empresários e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Esse fato dá um peso ainda maior a essa operação da Polícia Federal. E a PGR entra agora em rota de colisão com o STF. De olho nos fatos e nas consequências, o Palácio do Planalto colocou todo o seu staff em alerta, com alguns ministros se posicionando publicamente. O núcleo de campanha de Bolsonaro também reagiu, considerando a postura do ministro Alexandre de Moraes intempestiva, agressiva e exagerada. Tudo indica, Karime, que a guerra entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes deve voltar com toda a força nos próximos dias. Para a gente entender melhor esse cenário, Karime e Carlão, os empresários formam uma grande ala de apoio ao presidente Bolsonaro que se estende por todo o país e que se comunica por meio de redes sociais e também por aplicativos de mensagens. E essa grande rede é financiada pelos empresários que foram alvos da operação de hoje da Polícia Federal. Então vamos aguardar, Karime, porque pode ser mais uma novela que começa, com capítulos a serem escritos aí no dia 7 de setembro. Os ataques ao STF deverão ser muito mais fortes em relação ao 7 de setembro do ano passado. E seguindo falando de presidente Bolsonaro, Karime, para você ver como campanha eleitoral é uma montanha russa, né? A noite de ontem foi de comemoração
comemoração após a sabatina do Jornal Nacional da TV Globo. O núcleo de campanha do PL gostou da performance do presidente Bolsonaro, que pareceu tranquilo e não caiu nas armadilhas preparadas pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos. O núcleo de campanha de Lula também considerou a entrevista sem grandes impactos eleitorais, viu? O ponto que está sendo explorado negativamente nas redes sociais é aquele que Bolsonaro negou que tenha imitado uma pessoa sentindo falta de ar. Isso foi desmentido bastante nas redes sociais. E também tem um caso da crise do oxigênio no Amazonas, como disse a repórter Odinei Araújo. E como a gente esperava, Karime, Bolsonaro não falou de propostas, nem do futuro da economia. Ele se concentrou em falar das últimas ações do governo dele. Foi uma entrevista que agradou os apoiadores. A entrevista de ontem pareceu mais aquele jogo de domingo, Flamengo e Palmeiras, Karime. Foi um jogo bom, jogo corrido, mas terminou 1-1. Daqui a pouco tem Ciro Gomes e ele deve falar por 40 minutos. E aí que está. A Globo fez esse formato aí de sabatina de 40 minutos para se encaixar no projeto de podcast deles. E agora eles vão pagar o preço. O Ciro Gomes vai falar bastante por 40 minutos e eu não sei se tem proposta para tudo isso. Assunto para tudo isso, né? Karime e Carlão. E seguindo ainda na onda da eleição 2022, qual foi aí a agenda de campanha do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula? Carlão, hoje os dois principais candidatos à presidência da República tiveram agendas com a classe empresarial. Bolsonaro esteve em São Paulo, hoje pela manhã, reunido com empresários do Grupo Esfera, onde ele assegurou que da parte dele não vai haver ruptura democrática após as eleições. Ele também falou com empresários do setor do aço, também reforçando a pauta econômica dele. Hoje à tarde, ele veio para Brasília, no caso, participar da solenidade de chegada do coração do imperador Dom Pedro I, que está mobilizando o país inteiro. O ex-presidente Lula só teve compromisso de campanha no fim da tarde de hoje. Ele está reunido nesse momento com empresários da construção civil. A senadora Simone Tebet viajou para Joinville, em Santa Catarina, onde ela visitou o Teatro Escola Bolshoi. Como ela estava numa pauta muito relacionada à área da cultura, ela falou que pretende recriar o Ministério da Cultura e também fortalecer as recentes leis que foram aprovadas na área da cultura, como Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e também fortalecer a Lei Rouanet. Ciro Gomes não teve agenda e, como a gente falou, ele vai participar da sabatina do Jornal Nacional, por isso ele tirou o dia para se preparar. Carlão e Karime. Cadu, e o Senado vai retomar, ele retoma o debate sobre o projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Cadu, conta qual a expectativa sobre o assunto. Exatamente, Karime. A audiência pública de hoje no Senado foi determinante para os senadores formarem uma opinião sobre o projeto de lei número 2033 de 2022, que obriga os planos de saúde a cobrir os tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Esse projeto, Karime, que foi aprovado pela ampla maioria na Câmara há uns dias atrás, acaba com o chamado rol taxativo e dá um caráter exemplificativo à lista de procedimentos médicos cobertos pelos planos de saúde. Ou seja, essa proposta permite que o paciente consiga na justiça o direito de ter acesso a tratamentos e a medicamentos específicos e contínuos, que ajudem, por exemplo, no tratamento do câncer, do HIV, do autismo, entre outros. Essa audiência foi no plenário do Senado, Karime. Reuniu representantes de planos de saúde e também de famílias que dependem de tratamentos contínuos que estão fora do plano de saúde. Eu trouxe aqui a fala da diretora do grupo Mães de Movimento pelo Autismo, Letícia Amaral, que tem uma filha com espectro autista. Ela fez um discurso técnico, porém emotivo, em defesa do projeto de lei, porque segundo ela, esse projeto acompanha a evolução da medicina e não fica travado no texto do legislador. Vamos ouvir o que ela disse.
Aqui o alerta porque o rol deve estar aberto a essas novas tecnologias que estejam respaldadas pela medicina, baseadas sim em evidências, pois as ciências da saúde modificam-se a ritmo veloz. Porém, quem deve dizer, senhores senadores, o que é evidência ou escala de evidências, não é, no caso concreto, não será o legislador, mas sim a comunidade científica. O texto, senhores, é muito claro. Querer forçar uma interpretação diversa do que o próprio texto diz é, no mínimo, subestimar a inteligência de vossas excelências. O texto não abre brechas em nenhum momento para o charlatanismo ou qualquer situação de risco para o consumidor, ou tampouco dá a este o direito de ter acesso facilmente a tudo que ele quer. O PL não é uma carta branca, senhores, para todo e qualquer medicamento ou procedimento. Não nos esqueçamos da figura do médico, que tem sua responsabilidade técnica ao prescrever, e principalmente do crivo do judiciário. Nós sinceramente esperamos que os senhores se tornem eternos, votando sim para aprovação em caráter de urgência e mantendo o texto original integral do PL 2033. 18 horas. A gente acompanhou a fala de Letícia Amaral, ela é diretora do Grupo de Mães em Movimento pelo Autismo. Foi uma, como você classificou, né, Cadu? Foi uma fala emocionada, mas também muito técnica, muito embasada. Exatamente, essa audiência pública, como eu falei, Karime, foi um divisor de águas, viu? Teve muita gente falando a favor do projeto de lei e algumas pessoas aí falando em defesa dos planos de saúde. Uma delas foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que participou desse evento, falando aí em defesa dos planos de saúde, mas já existe uma espécie de entendimento entre a maioria dos senadores, favoravelmente a essa matéria, viu, Karime? A relatoria é do senador Romário, tem um apoio muito grande aí, uma campanha sendo feita pelo senador Jorge Cajuru, então eles dois estão mobilizando praticamente todo o Senado para aprovar também em ampla maioria esse projeto de lei, que deve entrar na pauta da votação na próxima semana, e a expectativa é de aprovação, viu, Karime? Excelente notícia aí para as famílias que necessitam de planos de saúde para terem acesso a tratamento médico de alta complexidade. Excelente Volto com notícia. vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Beleza. Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. São 6 horas e 37 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Programa 18 horas. Os destaques do dia até as 7 da noite para você. Daqui a pouquinho você confere em eleições no Amazonas e nós vamos saber a agenda dos candidatos ao governo do estado do Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para esta noite de terça-feira e também aí a madrugada de quarta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 34% e 86%. Mix. Atenção, ouvintes concurseiros, hein? Olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas revogou a medida cautelar que suspendia o concurso da Polícia Civil. Ou seja, ele cancelou uma proibição de continuidade do concurso, não é isso, Karime Leão? Pois é, Carlão, a suspensão desse concurso tinha acontecido por indícios de irregularidades, tá? E o repórter Hector Silva traz agora mais informações sobre o andamento do concurso, né? Vai ter ou não vai ter? Acho que sim. Vamos acompanhar. O presidente do TCE, Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro e Silva, cancelou a medida cautelar que havia suspendido o concurso público da Polícia Civil do Amazonas, que disponibiliza vagas para o cargo de escrivão de polícia, investigador de polícia, perito criminal, perito legista e perito odontologista.
A decisão, publicada na última segunda-feira, dia 22, e assinada pelo conselheiro, diz que os organizadores publicaram um edital de retificação para corrigir aquilo que o TCE havia apontado como irregular no concurso público, a obrigação da apresentação de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e diploma de nível superior como condição de matrícula no curso de formação profissional, o que contraria a súmula 266 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. No último dia 15 de agosto, o auditor Mário Filho havia suspendido o concurso, informando que a exigência dos organizadores não tinha fundamentação legal e, com isso, o concurso corria o risco de causar graves danos à administração pública. Procurado pela reportagem do 18 Horas para saber sobre quais serão os próximos passos do concurso com a decisão do TCE, a Polícia Civil não retornou à solicitação. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 40 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, alguns secretários municipais foram afastados dos cargos porque se cogitava aí a participação deles nessas eleições. Chádia Frache, por exemplo, ela deve voltar para a frente da Secretaria Municipal de Saúde? Boa noite. Pois é, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, oficializou o retorno dela à Censa, Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. A secretária municipal de saúde, Chádia Frache, foi afastada em abril, a gente sabe, né? Devido aí à legislação eleitoral. Ela foi cotada na ocasião para ser a vice do governador Wilson Lima do União Brasil. Ele que é candidato à reeleição, né? Então, nós sabemos que o vice que foi escolhido foi Tadeu de Souza, ex-secretário da Casa Civil. Se cogitou também o lançamento da candidatura dela à deputada federal, no lugar da filha de Davi Almeida, Fernanda Ariel, ela que é líder da ala jovem do partido Avante. Bom, o prefeito Davi Almeida, do Avante, acabou agradecendo aí, nesse período em que Chádia esteve afastada, agradeceu o secretário que ficou no lugar dela, o Djalma Coelho. Djalma Coelho, inclusive, se comenta que foi braço direito de Chádia Frache desde que assumiu em março de 2021, esteve agora nesse período, né, no lugar dela, e os dois estiveram juntos à frente aí do combate, né, nas campanhas da Covid-19, de vacinação, enfim, da reformulação também do serviço da atenção básica. Bom, nos últimos dias, Chádia Frache tem utilizado bastante as redes sociais dela, justamente porque o marido dela, o deputado Abdala Frache, do Avante, é candidato à reeleição. Então, ela tem feito campanha para o marido. E aí, você perguntou, Karime, sobre os demais secretários, né, de Davi Almeida, começando pelo vice-prefeito Marcos Rota, do PP, que acumulava também o cargo de secretário municipal de infraestrutura. Bom, ele também foi cotado para ser vice de Wilson Lima. Só que não foi também e não foi lançada nenhuma candidatura. Recentemente, ele recebeu o convite, inclusive, para ser coordenador da campanha de Wilson Lima. Ele recusou porque, segundo ele, né, a lei eleitoral não permitiria. Bom, até agora ele não retornou à pasta, né? Dizem que está de molho, mas parece que ele está coordenando sim a campanha, só que nos bastidores. Sabá Reis, outro secretário que foi cotado para ser vice, né, de Wilson Lima, ex-secretário municipal de limpeza pública, uns dizem que ele também estaria de molho, outros que teria ficado chateado aí por não ter sido escolhido a vice e nem, né, foi cotado aí para ser candidato a deputado estadual. Bom, o que ele tem feito? Bom, ele acabou virando aí o principal cabo eleitoral do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, né, candidato a deputado federal pelo Avante.
que é filho dele. Bom, ele tem usado toda a experiência, conhecimento para alavancar aí a candidatura do filho. O problema, Karime, Carlão e ouvintes, é que o presidente da Câmara, Davi Reis, acaba não ajudando muito. No retorno, inclusive, do recesso parlamentar, agora da Câmara Municipal, ele presidiu uma sessão agora após 10 sessões, na verdade, acontecerem ali na Câmara, né? E quando ele retorna, ele acabou criando um desconforto com os garis terceirizados de Manaus, que foram à Câmara Municipal de Manaus, pedir ajuda quanto aos direitos trabalhistas. E ainda também teve um momento ali de desconforto com o vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos. Vamos acompanhar um vídeo mostrando essa situação? Eu gostaria de pedir que vocês da galeria não batessem. Isso é vidro, vocês sabem que isso é vidro, tem pessoas aqui embaixo e se quebrar pode causar um acidente e dependendo da gravidade, vocês irão responder pela gravidade do que vai acontecer. Aqui vocês não podem achar que é a casa da mãe Joana. Peço respeito. Eu peço respeito, nós temos trabalhadores aqui dentro, vocês têm que procurar o TRT. É lá que vocês têm que buscar as ações trabalhistas. Senhor presidente, pelo amor de Deus, presidente, falar que os garis estão tratando isso daqui com uma casa da mãe Joana, presidente. Te manca o quê, presidente? Respeite. 18 horas. Bom, se você está pelo Instagram e pelo YouTube do programa 18 horas, pode acompanhar aí o vídeo, né, com o vereador Rodrigo Guedes e também com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis. Bom, ele está num ano de eleição, não seria bem essa atitude, né, que ele tem tomado à frente ali da Câmara Municipal de Manaus. E para completar, hoje ele renovou o contrato com a empresa Icom, Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Limitada, por mais de R$943 mil para realizar os serviços de manutenção no sistema digital da Câmara Municipal. Bom, a empresa, só no ano passado, recebeu R$1,6 milhão. A sede da empresa fica em Brasília e o presidente disse que renovou porque falta competitividade no mercado. Enfim, Karime, Carlão. E Artemis, acompanhando aí a agenda dos candidatos hoje, terça-feira, como foi o dia? Entrevistas, né, à imprensa e também visitas à comunidade, é isso? Detalhes. Isso mesmo, Carlão. Os candidatos já estão aí na segunda semana. E começando por Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, ele participou de entrevistas na TV e rádio e antes visitou as zonas Oeste e Sul, alguns pontos da zona Oeste e Sul no Jeep elétrico, né, para falar com a população. Ele sempre é muito bem recebido e de forma espontânea. Bom, durante a entrevista, ele destacou projetos como a implantação da nova Universidade do Estado do Amazonas, voltada para as áreas de tecnologia e biotecnologia. E ainda que a UEA-Bio vai estimular a atração de multinacionais para o estado amazonense. Amazonino também anunciou ainda a retomada de programa de habitação com a construção de 10 mil casas. O ex-governador é responsável, inclusive, por construir mais de 80 mil moradias no Amazonas nas gestões anteriores. O candidato Wilson Lima, governador Wilson Lima, né, ele que é candidato à reeleição pela União Brasil, começou a terça na Fundação Paulo Feitosa, instituição de pesquisa e desenvolvimento. Nas redes sociais, o Wilson Lima postou sobre o Passe Livre, que, segundo ele, beneficiou 470 mil estudantes da rede pública. E ainda falou do Hospital Público Veterinário no Amazonas, que é inédito, onde os animais terão um espaço público para cuidar da saúde. Bom, segundo ele, as obras estão quase 50% concluídas e devem entregar aí toda a estrutura ainda este ano com funcionamento para 2023. Eduardo Braga, do MDB, participou de reunião no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, e ele disse que vai construir um hospital na zona norte da capital. Eduardo e a vice dele,
Anne Moura, do PT, estiveram na Arquidiocese também de Manaus hoje para a assinatura da Carta Compromisso com a ética e pela boa governança do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. O senador concedeu também entrevistas à imprensa e relembrou da falta de oxigênio aqui no Amazonas, quando as pessoas mais precisaram durante o auge da pandemia. Ele disse que vai colocar ordem no sistema de saúde do Amazonas nos primeiros 120 dias de governo, caso seja eleito. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, começou o dia concedendo entrevistas à imprensa nas redes sociais. O candidato também relembrou que mais de 30 pessoas perderam a vida em 24 horas no pior momento da crise do oxigênio no Amazonas e que o governador Wilson Lima virou réu no STJ por suspeita de superfaturamento na compra de respiradores, de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, entre outros crimes. E finalizou o post dizendo que isso nunca será esquecido, né? O que o Wilson Lima fez e o que ele não fez no enfrentamento da Covid-19. E ainda esta tarde, Nicolau informou que a Justiça Eleitoral acatou 2 representações feitas pela coligação dele, considerando como propaganda irregular 2 publicações feitas por Wilson Lima nas redes sociais. E finalizando, Carol Braz, do PDT, Henrique Oliveira, do Podemos e PROS, Israel Tuiuca e Nair Blair Agir, esses candidatos concederam entrevistas à imprensa. E finalizando mesmo, Nair Blair pode não concorrer a esta eleição. O Tribunal Regional Eleitoral concedeu 7 dias para ela sanar algumas pendências no processo dela de registro de candidatura. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, o Detran Amazonas apresentou uma estatística interessante sobre infrações de trânsito em todo o estado. Escuta só essa. Segundo o órgão, as infrações cresceram somente nos 4 primeiros meses do ano, quase 70% no número de casos em comparação ao ano passado, hein, Karine? Carlão, o número é alto mesmo. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes a respeito dessas informações pra gente. Vamos acompanhar. 17.441 infrações. Esse foi o número de infrações de trânsito em todo o Amazonas somente nos 4 primeiros meses desse ano. O número apresentou uma crescente se comparado com o mesmo período de 2021. De janeiro a abril do ano passado, foram 10.569 ocorrências registradas, um aumento de quase 70%. Segundo o Detran Amazonas, órgão que disponibilizou os dados, a maioria dos registros envolve o licenciamento do veículo, conduzir motos sem capacete e dirigir veículos sem carteira de habilitação. Pelo IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a maioria das infrações são outras. Segundo o vice-presidente do IMMU, Emerson Leda, a maioria das infrações está relacionada ao não uso do cinto de segurança. Que hoje é a nossa campeã de infrações, aí, ó, a infração que é mais cometida pelos condutores é deixar de usar o cinto de segurança. Então, assim, nós temos fiscalizado isso constantemente. Por quê? Porque quando o agente de trânsito chega num local para fazer fiscalização, dificilmente o condutor vai fazer por exemplo, um retorno por cima do canteiro central, vai deixar de usar o capacete, mas geralmente o cinto de segurança, tanto pelo passageiro quanto pelo condutor, o passageiro tanto do banco da frente quanto do banco de trás, eles acabam esquecendo, e isso daí também é uma infração de trânsito. Segundo Leda, agentes de trânsito já estão sendo posicionados em áreas estratégicas e um sistema de monitoramento eletrônico já está sendo preparado. Nós temos trabalhado juntamente com a determinação do prefeito Davi Almeida, com a nossa engenharia de trânsito, para verificarmos esses locais de maior incidência, para nós fazermos as instalações da fiscalização eletrônica também. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 53 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo agora para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima um pouquinho mais alta do que hoje, tá? Pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 85%. Mix. Economia. Vamos aos destaques dos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,31%, cotado a R$ 5,09. O euro fechou negativo em 1,09%, cotado a R$ 5,08. O Bitcoin fechou em alta de 0,74% aos R$ 110.552. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em negativa, tá? Em 2,13%, aos 112.857 pontos. E a Suframa promove nesta quarta-feira, dia 24, a partir das 8 da manhã, o Fórum 5G Indústria 4.0. A atividade faz parte do projeto Amazônia 2040, cenários prospectivos e agenda estratégica para o desenvolvimento. Karime, o evento acontece na modalidade híbrida e tem o objetivo de reunir empresas, universidades, entidades, institutos de pesquisa, prefeituras e especialistas que atuam em atividades e projetos na área de 5G e Indústria 4.0. Durante o fórum serão discutidas e alinhadas diretrizes e ações efetivas de caráter estratégico com reflexos no desenvolvimento da região. E o superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, falou com a gente sobre a expectativa do evento. Vamos ouvir. Esse evento de 5G, Indústria 4.0, a ser realizado aqui na Suframa, está numa sequência de semanas temáticas que nós estamos conduzindo dentro de um pacote de uma análise prospectiva para a Amazônia em 2040. Então, nós estamos buscando aproximar os vários atores privados e públicos, não querendo terminar todo um assunto, mas levantar possibilidades para que nós possamos preparar a mão de obra de nível técnico e universitário para enfrentar esse futuro previsível, para que nós possamos fazer atração de indústrias, de componentistas e de serviços dentro desse segmento e também para podermos evoluir todo o setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação para atender a esse setor, tá certo? Então é nessa concepção que nós estamos fazendo os 5G Indústria 4.0, entendendo que essa capacidade do 5G vai trazer novas possibilidades para as nossas indústrias, avançando na chamada Indústria 4.0 e, ao mesmo tempo, a importância de fazermos a ligação de todo o setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação com as indústrias por meio do 5G e da Indústria 4.0. Então, nós vemos um grande potencial e este evento, ele antecipa outro evento previsto para setembro a ser conduzido pelo Ministério das Comunicações também sobre o tema 5G. Você está ouvindo 18 horas. Só tem notícia boa para aquecer a economia do estado. A reabertura do Hotel Tropical previsto para dezembro deste ano. A previsão é do grupo Fametro, que arrematou o hotel em leilão em 2020. Segundo o grupo, devem ser geradas aí 1.000 vagas de empregos diretos com a abertura. Uma boa, hein, Karime? Exato. Ainda segundo o grupo, uma das novidades da reforma será o restaurante com vista panorâmica. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Um dos mais famosos empreendimentos da Amazônia e considerado um dos mais luxuosos hotéis da região, durante o seu auge, o Hotel Tropical teve falência decretada por conta de dívidas trabalhistas e com a concessionária de energia elétrica. Fechado há 3 anos, o Tropical Hotel, situado às margens do Rio Negro, em Manaus, deve retomar as atividades em dezembro deste ano, de acordo com o grupo Fametro, que arrematou o empreendimento em um leilão. A previsão é que sejam geradas mais de 1.000 vagas de empregos diretos com a reabertura do hotel, segundo a reitora da universidade, Maria do Carmo. Hoje, um hotel desse porte, são 530 apartamentos. De início, ele funcionará com 360, mais ou menos. A expectativa é que ele gere de imediato 1.200 vagas para trabalho no hotel, Porque o hotel ele funciona em turnos ininterruptos, então a expectativa
expectativas são de 1.200 empregos diretos de saída, fora os indiretos que a gente gera com o próprio negócio. O hotel está passando agora por uma série de reformas em um processo de retrofit, no qual a arquitetura original é preservada e readequada à legislação vigente. O hotel conta com 520 apartamentos, spa, academia, quadra de esporte, restaurantes, 2 piscinas grandes e 2 espaços kids, um interno e outro externo. Segundo o Grupo Fametro, uma das novidades da reforma é o restaurante com vista panorâmica. Ao todo, estão sendo investidos cerca de 100 milhões de reais. O hotel foi leiloado por mais de 91 milhões de reais. Anteriormente, o imóvel já havia recebido ofertas de compras por outras 3 empresas que desistiram do arremate. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2 importantes notícias para as eleições foram anunciadas nas últimas horas por autoridades no Amazonas. O coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais do Ministério Público do Estado, o procurador de Justiça Mauro Bezerra, falou sobre fake news. Disse que essas irregularidades na propaganda eleitoral, além de causar desinformação, afetam a lisura e tumultuam o pleito. A outra notícia é de que equipes do Tribunal Regional Eleitoral vão atuar no desfile do dia 5, que é o dia do Amazonas, e no dia 7 de setembro, que é o dia da independência. O objetivo é fiscalizar possíveis irregularidades praticadas por candidatos e partidos políticos. São medidas importantes das autoridades, mas que devem contar com um comportamento civilizado e civilizatório de todos, inclusive dos eleitores. Afinal, as 2 festas são de todo o povo do Amazonas, independente de quais candidatos cada um apoia. 18 horas. 7 em ponto, hein, Karime? Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.